Nós hoje vamos tratar da evolução e revolução na administração 2. O que nós vamos tratar em essência na aula de hoje, no nosso encontro de hoje? Nós vamos falar da administração do planejamento, explicar as fases e a evolução desse processo e depois nós estaremos falando sobre as escolas do planejamento adotando o referencial de Mintzberg. Então, estaremos discutindo esses dois blocos, procurando exemplificar e procurando inseri-los num contexto onde você possa realizar o seu planejamento estratégico com muito mais confiança, com muito mais tranquilidade e com resultados mais efetivos. Vamos agora falar sobre os elementos que compõem a administração do planejamento. Basicamente, 4 fases dentro desse processo, mas eu gostaria de iniciar contando um pouquinho sobre o nosso ambiente e uma pequena história. Se você imaginar um ambiente estável, como é que fica o processo de planejamento? Ele continua existindo, só que ele deixa de ter uma ênfase estratégica. É muito mais a organização da ação para você fazer as coisas acontecerem. Então, aquilo que não tem surpresas, aquilo que está dentro de um referencial esperado, nós normalmente não temos uma preocupação em compreender melhor o ambiente em volta, os elementos futuros que podem nos influenciar. Em geral, você organiza a ação. Quando o ambiente vai ficando muito mais complexo, tecnologias, potencialidades devido à concorrência, novos produtos chegando, hábitos sociais se alterando ou se adaptando a circunstâncias diversas, você é obrigado a planejar de uma maneira mais sofisticada, mais ampla e, nesse contexto, é que entra o planejamento estratégico. Então, eu vou contar uma pequena história que ilustra bem como que uma tecnologia, como que os hábitos influenciam em maior ou menor escala a evolução de uma profissão ou de um trabalho. Uma vez, por volta de 1975, eu estava conversando com um senhor que era contador. Ainda estava atuando, já aposentado, e tinha começado a trabalhar em 1940. Portanto, 35 anos de profissão e pegando nesse período toda uma série de evoluções fortíssimas. E a respeito do que havia diferente na sua profissão, o que havia mudado, ele me disse que tinha sido a máquina de escrever elétrica. Falei, como? A máquina elétrica? Só a máquina elétrica? Falou, só. Foi a única coisa. O resto, praticamente igual, legislações que foram mudando devagarzinho, nada muito intenso. Mas a máquina elétrica facilitou muito o meu trabalho. Então, observe, a questão aí não era estratégica, é muito mais operacional. Mesmo no século XX, já predominantemente na segunda metade desse século, onde nós normalmente falamos que as mudanças aconteceram e muita coisa relevante passou pelo mundo e por nossas vidas. Então, quando a gente fala em mudanças e fala em planejamento, as coisas estão muito associadas. Dessa maneira, vamos começar então agora a comentar as diversas fases do planejamento, como é que ele evoluiu, e para isso vamos voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos há 130 anos, por volta de 1870, quando nós tivemos o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, o planejamento baseado no referencial predominantemente financeiro, foi a primeira fase organizada do planejamento das grandes organizações que estavam surgindo naquele momento. O que significa o planejamento financeiro? Também muito conhecido como budget ou orçamento. Primeiro, ele começou organizando áreas do negócio, investimentos por linhas de produto, investimentos estimando certos tamanhos de mercado. Lembrando também que naquela época tudo era novo, então não haviam informações precisas, o marketing era basicamente propaganda só, não havia o marketing como nós conhecemos hoje, e o budget é usado até hoje, com suas evoluções, né, esse processo orçamentário, onde nós classificamos despesas, investimentos, resultados que a empresa deve ter. É uma forma de planejamento que é além do planejamento simples da operação do dia a dia. Podemos considerar, os especialistas consideram esse momento do planejamento como o seu primeiro momento moderno e muito importante para ajudar a consolidar todo o processo estratégico.
A segunda fase dentro dessa evolução é o que nós chamamos de planejamento com base em previsões. O que vem a ser o planejamento com base em previsões? O mercado ficando mais sofisticado, isso começou a acontecer por volta de 1920, 1930, pelo período da Primeira Grande Guerra Mundial, começou a ser necessário antecipar-se até devido ao processo de concorrência, lembrando também que nesse momento as grandes empresas mundiais, as multinacionais, começaram a se expandir, inclusive chegando ao nosso país também, e o mercado começou a ficar mais competitivo. Não era mais apenas só ter uma novidade, você ter algo interessante e algo útil para entregar a esse mercado. Começou a ser necessário enxergar como que esse mercado poderia, ao longo do tempo, se comportar. E o marketing surgiu aproximadamente nessa época. Ou seja, a preocupação com essa compreensão com a pesquisa já existia. No entanto, você trabalhar com base em previsões é um processo que é mais sofisticado e, naturalmente, está sujeito a uma análise de futuro, já enxergar um pouquinho adiante. Dentro dessa visão, nós começamos a ter já uma transição do modelo estático, os dois que nós citamos até o momento, tanto o financeiro como baseado em previsões, ele tem uma característica muito estática. Se você olhar como era feito mesmo, se você olhar a literatura especializada, artigos da época, nós vamos ter claramente a sensação de que o processo não envolvia uma concepção futurista, uma concepção de percepção do ambiente que estava cercando tudo isso. A evolução desse processo foi para uma fase mais dinâmica, onde chegamos já aos dias de hoje, próximo, década de 50, já estamos chegando no momento em que a gente já tem um jeito parecido com a administração atual, mas a predominância agora é da mudança, a predominância é da sua capacidade de não só projetar algo futuro, e os modelos matemáticos eram muito úteis naquela época, deixou de ser apenas um modelo matemático. Passamos a ter que enxergar contextos, cenários, ambientes. E dentro disso, o primeiro momento dessa análise dinâmica, que vai ser para a nossa análise aqui, a fase 3 da administração do planejamento, é o planejamento orientado externamente. O planejamento orientado externamente, ele tem uma peculiaridade, ele demanda uma percepção estratégica de cenários, de possibilidades muito maior. E não é só você se dedicar profissionalmente a olhar o ambiente e perceber nesse ambiente o que está acontecendo. Agora, são necessários instrumentos diversos. Nós precisamos ter toda uma estrutura de planejamento, de levantamento de dados, de análise de informações, sistematização, passo a passo, vários elementos compondo a compreensão desse ambiente. Mas esse ambiente é um ambiente que, se nós fizermos o dever de casa direitinho, tivermos pessoas competentes, ele pode ser feito adequadamente. É um modelo que pode ter uma racionalidade intensa, ele pode ter uma lógica percebida, e foi o que predominou, vamos dizer assim, de 1950 até 1980, 1990. E nós usamos ainda, porque na realidade todos eles continuam em uso, depende do momento. Então eles estão inseridos como se nós tivéssemos um processo evolutivo que viesse de dentro para fora, onde lá dentro a primeira fase foi o planejamento financeiro. Então, quando nós começamos a olhar para o ambiente e tentar enxergar esse contexto, a nossa visão fica mais rica, a capacidade nossa de adaptação a eventualidades também aumenta significativamente e, desse modo, nós partimos na evolução histórica do planejamento para uma fase que eu diria que é predominante hoje, apesar de daqui a pouquinho já estarmos falando do quarto estágio, mas o terceiro estágio ainda é muito usual. E se nós falarmos em nossa realidade Brasil, eu diria que ele talvez represente a grande parte do que é feito em termos de planejamento. Nós agora vamos falar da quarta etapa, o planejamento associado à administração estratégica.
Então, é mais do que planejamento estratégico, é você administrar estrategicamente. Vamos colocar um pouquinho essas diferenças. Quando você fala em planejar estrategicamente, você está falando de um ato, você está falando de um evento. Mas quando nós falamos em administrar estrategicamente, nós estamos falando em lidar com todo o contexto organizacional, passar a visão do planejamento estratégico para um dia a dia, para uma estrutura organizacional que se adapta a viver estrategicamente. Isso aconteceu, começou a aparecer os primeiros artigos, os primeiros disse-me-disse, primeiras ideias por volta de 1990. Nós temos aí dois autores muito característicos dessa época, Gary Hamel e Prahalad. Eles começaram a escrever em revistas de renome sobre como criar o futuro. Isso começou a ficar muito forte, essa expressão, administrar criando o futuro. Por quê? No mundo que a gente começa a ter muita gente querendo a mesma coisa, se nós não imaginarmos opções diferentes e nessas opções diferentes nós não soubermos colocar o nosso negócio e nós próprios lá dentro, e isso ser feito com muito empenho e, claro, sempre correndo risco, afinal, estamos falando de inovação. Não há inovação garantida. Um amigo costuma dizer que as pessoas, quando pensam em inovação, pensam sempre em sucesso. Mas ele comenta que existe também a pioração. Quando você inova, às vezes dá tudo errado. É o risco que você tem que correr se você estiver querendo ousar. Então, esse momento da administração estratégica é o momento das empresas de ponta, é o momento das grandes empresas que nós temos atuando no mercado e dos grandes segmentos de negócio. Então, estamos finalizando esse momento da administração estratégica, do planejamento, enfatizando que hoje é muito importante você saber se antecipar, organizar uma arquitetura interna de negócios adequada, saber escolher as pessoas de acordo com esse referencial, criar o que nós chamamos também de intenção estratégica, que é a energia emocional, a motivação, porque estamos numa sociedade intensiva em conhecimento. E se nós não soubermos estimular a parte cognitiva, ficará muito difícil lidar com o que nós não conhecemos direito. Vamos agora passar um texto para uma breve reflexão. Preste bastante atenção. A partir do planejamento é que são definidas todas as demais atividades numa empresa. O administrador que não planeja acaba trabalhando em cima de problemas emergentes, não conseguindo antecipá-los. E é por meio de um planejamento flexível e dinâmico que as empresas poderão enfrentar os desafios que se apresentam atualmente no mercado. O planejamento, em geral, é cuidadosamente pensado. É formado por elementos bem identificados, como o diagnóstico ambiental, as diretrizes organizacionais, missão, visão e objetivos e as estratégias. O mais importante do planejamento é vê-lo como um processo, em que o pensar é mais importante que o fazer. O texto mostra como o processo de planejamento demanda organização, atuação e reuniões, discussões, e não é tão simples assim. A ideia do que é pensar estrategicamente, planejar estrategicamente, é uma ideia que eu acho que praticamente todas as pessoas aceitam com naturalidade a sua importância. Mas é preciso ter método, é preciso ter disciplina. E o texto nos leva a algumas reflexões sobre esses porquês e pensar nos comos. Como faremos isso? Os como fazer ou comos são muito relevantes para você ter sucesso dentro de uma metodologia. Claro, e testar também, aprender com os erros, olhar os acertos e dessa maneira amadurecer e aperfeiçoar. Nós agora vamos falar sobre as escolas do planejamento, o nosso segundo bloco da aula de hoje. As escolas do planejamento representam maneiras diferentes, enfoques de abordar o processo estratégico. A primeira dessas escolas é a escola do design ou concepção. O que vem a ser a escola do design ou concepção? O que é esse formato de pensar e elaborar a estratégia?
É você se colocar mais ou menos como artista, como alguém que cria alguma coisa, olha para o ambiente, pega as informações e a partir desse cenário que você está enxergando, a partir de um processo muito interno, observem que normalmente quase todas as escolas ou formas de planejar, você tem que olhar para o ambiente. Mas a escola do design dá uma ênfase muito grande ao que vem de você, a sua capacidade criativa. E nós percebemos que em muitos momentos de planejamento é isso que acontece mesmo. Você viaja, você elabora, depois você discute, você aterriza. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte: você deve pensar sempre com a cabeça nas nuvens, mas agir sempre com os pés no chão. Então o ideal é você conseguir se esticar o suficiente para estar entre os dois extremos e conseguir andar de um para o outro com uma certa naturalidade. É isso que normalmente a escola do design prega, que você imagine, que você cria e tenha essa capacidade para depois colocar as coisas em ação. A segunda escola, citada por Mintzberg, um dos grandes autores, um dos grandes pensadores da área de estratégia, é a escola do planejamento, ou também conhecida como escola formal. O que vem a ser a escola formal? É a escola que você segue etapas bem previsíveis, você tem um roteiro, um passo a passo, você eventualmente tem modelos matemáticos. Essa escola formal é caracterizada, em geral, por uma certa burocracia, por papelada, por idas e vindas, reuniões. Então, isso faz parte também do processo de planejamento. Mas algumas organizações têm isso muito forte. Hoje em dia, cada vez menos, continua havendo ritual, mas não da maneira como nós percebíamos há 20 ou 30 anos. Se algum de vocês trabalhou numa grande organização multinacional, certamente já deve ter observado ou até vivenciado diretamente isso em função do cargo que você tenha tido. Essa formalidade, essas etapas, transformando o processo de planejamento num ritual de documentos, num ritual que às vezes a sensação que dava é que aquilo como poderia gerar algo com vida. Muita gente falava até assim, será que tem inteligência por trás disso ou apenas um modelo bem burocrático? Vamos agora falar de uma outra escola. É a escola do posicionamento ou posicionamento na forma analítica. Então é um modelo analítico. Como é que funciona o modelo analítico? Ele é um modelo muito intelectual, ele é um modelo onde você pega os dados do mercado, você pega as informações, se debruça nessas informações e tenta extrair dali significado. Então, é um processo de análise, é como se houvesse um modelo matemático por trás daquilo, uma estruturação que você, após arrumar essas informações e jogar inteligência em cima disso, sairia algo que faça sentido para a empresa. Teria que ter algo com vida, algo com efetividade. Então, você confia muito na capacidade de análise. Você treina a sua equipe, você dimensiona todos os elementos do processo administrativo do planejamento, contando que a análise levará você ao resultado final. Também isso se aplica em muitos casos, mas como em todas as outras escolas, também não é a única maneira. Em geral, nós usamos vários desses elementos nas diversas situações. Nossa próxima escola é a escola empreendedora, ou o modelo visionário. Isso aí eu acho que todos nós conhecemos. Você certamente já deve ter visto alguém em ação usando esse modelo. Alguém que elabora um negócio, talvez até você mesmo, né? Quem sabe você no momento não está com a ideia de fazer algo novo. Sempre nós temos coisas na cabeça, é muito comum. Então, quando você fala na escola empreendedora, você está falando naquilo que corriqueiramente é o modo de pensar dos grandes empresários, ou das pessoas que têm a audácia de querer mudar as coisas, tentar fazer algo diferente, às vezes mudar a própria carreira, mudar a vida, mudar a empresa. Então, esse modelo visionário, ele é muito personalista, ele tem uma carga da própria pessoa que está liderando muito intensa. Algumas empresas hoje tentam trazer essa visão, esse modelo, para dentro da organização. Como? Tentando transformar todos os principais colaboradores, tanto os gestores como os especialistas, em pessoas que têm iniciativa,
que tratam aquele negócio, aquela parte do negócio, como sendo próprio, criando então esse conceito da audácia, do criar, e a partir daí, certamente, há uma chance de sucesso grande quando nós estamos diante de um mundo, de uma região, de um país onde há muitas oportunidades. Isso é típico de país em desenvolvimento, um país como o nosso. O modelo empreendedor, sem dúvida alguma, é um modelo importante para compor essas diversas escolas e uma matriz de sucesso dentro do ambiente organizacional. Nossa próxima escola é a escola cognitiva ou mental. Ela tem semelhanças com outras, só que, de forma diferente da escola analítica, por exemplo, a escola mental, ela trabalha em cima de uma elaboração de situações onde você não vai necessariamente ter fatos ou referencial para dar base a ela. Essa escola mental precisa que você estruture as coisas de acordo com uma percepção coletiva, como se fosse um modelo separado, uma situação separada, e você pudesse criar esse mundo a partir daí. Ela tem algumas semelhanças com a escola empreendedora, só que a escola empreendedora, ela é, digamos assim, mais romântica, ela é mais humana, talvez, na essência, ela tem a energia do que cria. Já essa não, ela tem um modelo mais fechado, mais restritivo, e vamos dizer que é uma forma empreendedora muito voltada para dentro, com elaborações mentais, com percepções do que você possa ter na evolução do seu processo estratégico. A próxima escola que nós vamos citar agora é a escola do aprendizado, ou emergente. O que é essa escola? É a escola onde você confia que, ao estar na labuta, ao estar ali no vamos ver, no dia a dia, nas situações que nós vivenciamos, que de uma maneira natural vá surgindo a estratégia. Ou seja, ao fazer algo, você percebe a melhor maneira de fazer. É uma forma muito arriscada de fazer as coisas. Mas eu acho que dentro de um processo maior, o modelo emergente ele refina, porque ele torna você mais apto a fazer ajustes, aprendendo imediatamente, enxergando aquilo que está acontecendo. Então, tem o seu valor. É um modelo que, se nós jogarmos junto com os outros, aliás, você não deve trabalhar com eles de forma assim exclusiva, excludente, ou é esse, como se fosse time de futebol. Aqui não, a questão não é time de futebol. Você não está aí com vários times de futebol para escolher um. Você, na realidade, vai juntar todas essas coisas e, ao entender as vantagens e benefícios que essas abordagens podem dar, você ficará muito mais rico na sua capacidade de se organizar e pensar estrategicamente. A próxima escola é a escola do poder, negociação. Eu acho que essa daí você deve conhecer muito bem. Aliás, todos nós conhecemos. A forma de utilizar o poder, ela é inevitável e os seus efeitos são muito intensos no ambiente organizacional. Há sempre uma disputa de interesses, de poder dentro da própria empresa e fora no ambiente também. Então, quando você está pensando estrategicamente, de alguma maneira, você está lidando com o poder, você está lidando com os interesses de pessoas, de grupos, e esses interesses, eles são muito importantes você levar em conta quando você faz um planejamento estratégico. Aliás, qualquer plano. A dimensão operacional, o efeito é menor, mas continua tendo, porque as pessoas, afinal de contas, estão por trás de tudo isso. Então, se nós ignorarmos que há interesses e o poder que as pessoas têm, esse poder pode ser o do poder do cargo, pode ser o poder do conhecimento, pode ser o poder de relacionamento com alguém importante, há vários tipos de poder. Nós podemos analisar isso, a literatura está repleta de análises referentes a isso, mas nós todos conhecemos isso na prática e essa escola é importante para ser levada em consideração. Próxima escola, a escola cultural, coletivo. Nós não podemos esquecer que o efeito do agrupamento social, isso vale não só para a nossa própria empresa, isoladamente, o nosso âmbito, como
todo o ambiente no qual nossa organização está imerso influencia e muito nossas ações. Então, muitas empresas atuam por conta própria, criam, usam vários formatos de planejamento, mas elas terminam sendo limitadas pela ação do ambiente maior, ambientes de regulamentação, legislação, o que elas estão incomodando em maior escala outras empresas, outros interesses. Então entra também a questão do poder dos outros. Mas, na prática, nós construímos, como se fosse uma cultura, um formato de fazer planejamento, o detalhe, o ritual, o perfil das pessoas que decidem e das lideranças que nós temos nas nossas organizações influenciam muito a construção dessa cultura, a visão do empreendedor, a tradição da organização. Então, muita coisa que acontece no planejamento com enfoque nessa escola cultural é um processo de criação espontâneo, é uma efervescência que vem desse fermento da cultura das pessoas que fazem as coisas acontecerem. Elas, mesmo sendo simples nas suas funções, nas suas influências, mas elas têm os pequenos poderes, como dizia o artista Caetano Veloso. Então, os pequenos poderes estão dentro dessa escola da cultura e nós não podemos ignorá-los. A nossa próxima escola é a escola ambiental, ou também conhecido como a escola do modelo reativo. O que significa isso? Nós muitas vezes agimos em função das ações dos outros. Então, muita coisa que se faz em planejamento, no fundo, é uma adaptação ao ambiente externo. É claro que a melhor forma de fazer as coisas sempre é a forma proativa. Isso hoje é muito falado, comentado, só que, infelizmente, nós não temos tanto controle assim no ambiente para que nossas ações sejam as ações predominantes. Então, a forma de agir do modelo reativo é se adapte, se prepare, aprenda a lidar com as ações do ambiente, das outras empresas, da concorrência, do cenário geral. Então, é uma escola que prega uma capacidade sua de adaptação muito boa e reação imediata. Então, a empresa tem que se organizar, tem que planejar dentro de opções para reagir de uma forma muito rápida a tudo que for acontecendo no ambiente externo. Vamos agora à nossa próxima escola. A próxima escola é a escola de configuração, ou também conhecida como escola de transformação. Em que consiste? Essa escola, ela enxerga o mundo, o ambiente de negócios, como em permanente mudança. Então, o que você faz? É como se fosse um jogo. Você procura, de alguma maneira, prever o que os outros irão fazer, se antecipar a isso e se configura e se organiza segundo algumas opções. Então, é uma escola muito alinhada com o momento atual. Muitas empresas usam esse modelo de se configurar, de se dinamizar para que possa ter mais sucesso em lidar com o ambiente externo. A diferença em relação à escola reativa é que esse modelo leva em conta não só o que os outros estão fazendo e o ambiente, mas também o que nós pretendemos fazer. Então, é um modelo de interação, de percepção do mundo, de tomada de decisões, às vezes até arriscadas, mas a escola de configuração, ela tem a sua importância. Bem, nós comentamos as diversas escolas do planejamento numa visão de Mintzberg, um canadense muito respeitado por toda a sua obra na área de planejamento, na área de estratégia, e a ideia é que a percepção dessas escolas ajude você a tomar decisões vendo o mundo não apenas como uma única atitude, como um único caminho, mas sempre com opções. Procure olhar para as coisas de uma maneira diversificada, de uma maneira rica, porque as suas capacidades de ação estarão ampliadas, você se multiplicará em várias possibilidades. Isso é o que é importante quando nós pensamos estrategicamente. Nós agora vamos para um momento especial do nosso encontro. Planejamento de A a Z. Preste bastante atenção. Governança. Um termo muito utilizado no mundo empresarial hoje em dia é governança corporativa.
A boa governança corporativa proporciona aos proprietários a gestão estratégica de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. A boa governança corporativa proporciona aos proprietários a gestão estratégica de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. Ela tem a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua longevidade. E como alcançar esses objetivos? A empresa deve adotar como linhas mestras de ação a transparência, o foco no negócio central, uma adequada política de remuneração, prestação de contas, justiça e, especialmente, regras muito claras. Para que estas ações aconteçam na prática, o primeiro passo deve ser dado pelo Conselho de Administração, que são os representantes legais dos proprietários do capital, ou seja, dos donos da empresa. O Conselho de Administração deve estabelecer estratégias claras para a empresa, eleger a diretoria, fiscalizar e avaliar o desempenho da gestão. No Brasil, porém, o principal entrave para o desenvolvimento da boa governança corporativa é que nem sempre as empresas contam com conselheiros qualificados para esta função. Essa deficiência torna-se, então, a raiz de grande parte dos fracassos administrativos, na maioria das vezes, decorrente de abusos de poder, erros estratégicos ou fraudes. O modelo empresarial brasileiro, no entanto, encontra-se num momento de transição. Para auxiliar os empresários neste processo, criou-se o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que há 4 anos vem desenvolvendo pesquisas em prol das empresas brasileiras. Essas pesquisas resultaram no Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa, uma espécie de bíblia para os executivos que estão em busca de seu melhor desempenho. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Vamos falar de 2 pontos para reflexão e depois a sugestão de um livro. Vamos à nossa primeira pergunta. É uma pergunta para você desdobrar, pensar e elaborar a partir disso. Qual o nível de maturidade que sua organização apresenta em relação ao planejamento estratégico? Essa pergunta ela é importante porque se você está dentro de um curso de planejamento estratégico e isso é importante na evolução da sua carreira, você deve ter a capacidade de perceber e associar algumas situações da sua empresa ao nível de maturidade, ao nível de desenvolvimento que ela tem. Vamos à segunda pergunta. Entre as escolas citadas, o livro do Mintzberg, quais se aplicam ao seu ambiente de negócios? Associando a pergunta 1, vale a pena você tentar enxergar não só a maturidade, a forma como a sua organização conduz o planejamento, mas quais são as principais influências, os tipos de influências que participam desse processo. Se ele é mais espontâneo, mais empreendedor, mais analítico, se ele é elaborador, como é que funciona? E o livro que foi uma referência de boa parte do nosso encontro de hoje, Safari Estratégia, Como Criar e Implementar, Henry Mintzberg, editora Bookman. Esse livro é um livro interessante, é um livro maduro, ele é um livro para ser lido com atenção, com reflexão, na minha opinião, eu acho que esse livro pode te ajudar a evoluir no processo de pensar estrategicamente. Bons estudos!